Esse vídeo contém menções de assuntos sérios como suicídio, depressão e violência, além de conter spoilers de Doki Doki Literature Club ou Doki Doki Literature Club Plus, Stardew Valley e Grease. Siga com cautela. Olá docinhos, como estão? Estamos aqui para mais um videozinho um pouquinho diferente que eu já deveria ter postado há algum tempo atrás, mas aconteceram algumas coisas. Quando eu fui gravar tive uns probleminhas e com o tempo isso acabou me desanimando e eu fui adiando até chegar no dia de hoje. Eu sei que esse vídeo poderia ser bem apropriado para o Setembro Amarelo por conta do que eu estava fazendo, mas eu decidi deixar para postar ele depois do setembro mesmo, porque como eu já tinha mencionado para vocês, o que você aprende e o que você vê no Setembro Amarelo é para você levar adiante, não é algo para você fazer só uma vez ao ano. É tipo no Dia das Mães, quando o pessoal chega e diz que Dia das Mães é todo dia e que você tem que fazer o seu melhor. Você tem que levar isso adiante e não só fazer uma vez no ano ou uma vez durante o mês, né, de setembro. Por isso que eu resolvi postar esse vídeo agora, mesmo ele sendo bem apropriado para aquela época, porque nesse vídeo vão ter personagens que dá espaço, né, para falar sobre saúde mental e sobre as questões que eles passam, né. Mas basicamente esse vídeo é mais como se fosse uma fanart para esses personagens, porque eu gosto muito deles. E eu vou falar aqui um pouquinho deles, tipo, e o que eles representam no desenho que eu fiz. Poderia ter colocado no setembro? Poderia, mas já que não foi, vamos colocar aqui mesmo, porque eu posso falar dos meus personagens a qualquer momento. Também é algo que eu não costumo fazer. Geralmente quando eu faço vídeo de desenho, eu só coloco as etapas e tudo. Eu não consigo fazer vídeo de speed paint, né, esse tipo de vídeo como algumas pessoas fazem, porque não dá pra gravar enquanto eu desenho. Meus desenhos eles são feitos à mão, então não dá pra eu gravar enquanto eu faço o desenho. Só dá pra gravar a tela depois que eu edito. Então basicamente é isso que eu quis fazer hoje. Basicamente eu vou mostrar o processo de edição dos meus desenhos e um pequeno experimento que eu fiz com algumas cores e texturas de pincéis no aplicativo que eu uso. Como eu disse, não é bem um speed paint ou algo do tipo, porque os meus desenhos são feitos à mão e eu só tiro uma foto. Não dá pra eu gravar, não dá pra eu filmar enquanto eu desenho e só dá pra gravar a tela mesmo. Mas dessa vez, ao invés de fazer só um desenho preto e branco, eu tentei algo diferente. Eu tentei colorir e de uma maneira muito mais diferente do que você pensou. Pode até ter ficado meio feio, mas é só pra dar um pouco mais de personalidade, não deixar o desenho preto e branco também, porque senão ia ficar meio estranho. Até porque uma das personagens que eu desenhei é muito majestosa e com certeza é a rainha das cores. Então, se eu não fizesse um desenho colorido, eu acho que seria muita maldade. E eu também testei alguns testes com filtros, né, coloridos, só pra ficar um negócio mais legal. Eu vou postar todos eles depois, mas esse vídeo é só pra comentar um pouquinho com vocês sobre os personagens. E eu tô tentando também seguir um roteiro, mas não é nada muito especial, tipo, eu não vou tentar seguir o roteiro perfeitamente. Primeiro porque isso faz eu parecer um robô e não é essa a ideia do vídeo. Esse vídeo é pra eu me divertir, pra eu falar dos personagens que eu gosto, pra vocês poderem curtir. Então não seria tão legal. E sem mencionar que se eu fosse ler perfeitamente eu ia acabar cometendo alguns erros, porque a minha dicção nem sempre é 100% ótima, né? Então eu ia ter que acabar cortando alguma coisa e corrigindo na edição, e isso ia atrapalhar o vídeo muitas vezes. Então eu vou só ler aqui, se eu errar alguma coisa tudo bem, a gente continua. Não vou precisar ficar editando como se eu estivesse fazendo um vídeo super especial. Não é pra ser perfeito nem nada. A menos que eu diga uma besteira muito grande e que eu realmente precise ter na edição. Aí sim, vamos. Mas o resto vai junto, fica de boa. Mas bom, basicamente como eu disse, eu vou falar um pouquinho dos personagens. Eu vou tentar não falar uma bíblia inteira sobre eles, porque senão ficaria grande demais. E também porque como eu gosto deles também não fica fácil, né? Eu ia acabar, se for por mim, eu ficaria 1 hora aqui falando deles, literalmente falando. Mas eu vou tentar só falar o básico deles e como que eles ficaram na arte que eu fiz. Eu fiz esse meu desenho com esses 3 personagens. E é óbvio que, como eu mencionei no começo do vídeo, vai ter spoilers dos jogos da qual eles fazem parte, por conta de quem eles são, né? E você fica avisado, vai ter spoilers. Se você quiser seguir adiante sem ter visto os jogos, tudo bem. Se não, você pode tentar ver alguma gameplay dos jogos, né? E depois voltar pra cá. Esses jogos eles são um pouco grandes, mas nada que uma boa maratona não resolva. Então se você quiser você pode ir, depois você volta pra cá pra ver o que eu achei deles e por que eu gosto tanto deles e resolvi colocar eles aqui nessa arte. Pra começar, a primeira personagem que eu tinha em mente quando eu comecei a pensar em fazer esse desenho há algum tempo atrás foi a Sayori de Doki Doki,
no caso Doki Doki Literature Club, ou Doki Doki Literature Club Plus, que é a nova versão do jogo, que acrescentou algumas coisas no quesito da história dos personagens, e tem também um sistema de jogo novo. Mas a história principal ainda é a mesma, e só teve algumas expansões na história pessoal dos personagens, e também maneiras novas de você acessar os arquivos do jogo. Com certeza o pessoal que gosta de ficar vendo esses arquivos e criar teorias vai ficar muito feliz. Ficou muito feliz com certeza com essa atualização. Mas bem, quando eu pensei em fazer esse desenho, e acho que eu vou tirar fotos de alguns esboços que eu fiz para vocês, eu pensei em vários personagens diferentes, personagens que tinham alguma coisa a ver com a saúde mental ou que me impactaram de alguma forma. E óbvio que um dos primeiros que eu pensei foi a Sayori. Eu nunca vou me esquecer do momento em que a Sayori olha pro jogador, pro nosso personagem no jogo, e fala de forma super sincera o que ela tinha e o que estava acontecendo. Foi, acho que a primeira vez que eu vi alguém falando de uma forma tão séria, tipo, eu nunca tinha visto coisas desse tipo. E eu queria basicamente fazer um desenho junto da Sayori, né, e outros dois personagens que também tivessem passado por alguma coisa como ela. E nos primeiros esboços vocês podem perceber que eu quis colocar a Sayori do lado, e no meio eu queria colocar um personagem que fosse criança, um pouco menor, para dar um contraste interessante. Mas eu decidi que a Sayori, mais do que ninguém, deveria estar no meio, e que acho que ela que precisaria de ajuda. Porque no jogo Doki Doki, todo mundo tá preso dentro do jogo. Então a Sayori nunca vai ter a chance de melhorar e tratar o seu problema realmente, como os outros personagens puderam. Ela nunca vai conseguir superar completamente, porque ela tá presa no jogo junto com os outros personagens. Então sempre o jogo reinicia e tudo é feito de novo. Não só a Sayori que tem problemas, óbvio. Todas as personagens do jogo têm. E só pra deixar claro, isso não é uma coisa que a Mônica inventou. Doki Doki é um jogo de terror, mas em nenhum momento os problemas das personagens são tratados de forma besta. Os problemas que elas têm no jogo são levados a sério. E elas realmente têm essas questões desde o início. A Sayori tem tido problemas desde o início. Não foi algo que a Mônica fez só pra mexer com o jogo, ok? O que ela fez foi piorar um pouco a situação e deixar mais aparente. Mas o problema da Sayori é real, o problema de todo mundo é real, e por isso que eu queria colocar a Sayori no meio, especificamente, e com dois personagens do lado dela tentando ajudar. Personagens que já passaram por problemas parecidos com ela e que conseguiram superar. Como eu disse, infelizmente Sayori provavelmente nunca vai poder superar sua depressão e seus problemas, porque o jogo sempre reinicia e é tudo um negócio muito louco e ela nunca vai poder realmente seguir em frente, a menos que fosse em algum tipo de mod. Ou se tivesse alguma continuação, mas enfim. Até mesmo no Doki Doki Plus, o que eles acrescentam não é uma coisa nova. Tipo, eles contam histórias do que aconteceu no clube antes do jogo começar. Então, a Sayori já tava mal, mas ela tava um pouquinho melhor. Então, não adianta. O jogo sempre reinicia e tudo acontece de novo. A Sayori nunca vai ter a chance de melhorar. Mas se ela tivesse, eu acredito que esses personagens poderiam dar suporte. Ou eu acho que se eles se conhecessem, eles poderiam dar algum conselho. Eles não iriam, como eu posso dizer, eles não iriam arrastar a Sayori, porque a Sayori tem muita questão de que ela é uma pessoa que ela se sente egoísta. Ela sente que ela não quer ser ajudada. Então, no final, seria melhor se ela pudesse fazer isso sozinha, entende? A Sayori tem que querer melhorar. Ela tem que querer melhorar e... Ai, meu Deus. Ela tem que querer melhorar porque ela quer e porque ela acha importante. Ela pode aceitar ajuda, óbvio, mas é o que eu tô dizendo. Esses personagens, eles estão aí pra dar suporte pra Sayori porque eles passaram pela mesma coisa. Por isso que eu tive muita dificuldade em escolher eles. Eu escolhi a dedo pra colocar nessa imagem, pra apoiar a Sayori e dar um impulso que ela precisa. Mas o resto, quem tem que resolver é ela. E a última coisa que eu devo dizer sobre a Sayori é que ela com certeza foi um dos personagens que me impactou muito. Todos os personagens do jogo têm alguma questão psicológica por trás, e quando você volta no jogo e vê tudo de novo, você fica tipo, nossa, tava aí o tempo todo e eu não percebi. Mas no caso da Sayori é o mais óbvio, e ela é a única personagem, acho que uma das únicas, né, que chega na sua cara e diz realmente o que ela tá passando. Nenhuma das outras chega a dizer pro nosso personagem o problema que elas têm, né? Dizem com as palavras dela o que aconteceu, mas a Sayori tem. Eu ainda me lembro do dia em que eu tava vendo o jogo e, tipo, a Sayori chegou pro nosso personagem e disse: eu tive depressão minha vida inteira. Por que você acha que eu me atraso pra escola todos os dias? Porque na maioria dos dias eu não consigo arrumar um motivo pra sair da cama. Porque o protagonista, ele achava que a Sayori dormia demais e por isso ela não conseguia ir pra escola com ele de manhã. Mas na verdade, ela tava lá na cama sem
ter motivo pra levantar. E nessa cena também ela diz, tipo, por que eu vou levantar? Pra que eu vou comer? Pra que eu vou fazer amizade? Todo mundo tá gastando tempo comigo, eu não sou nada, tipo... É realmente muito triste. A Sayori realmente acha que ela é egoísta porque ela pediu pro protagonista pra estar no clube e pelas brincadeiras que ela faz, mas nada disso é verdade. E é muito triste saber que tem pessoas que realmente são assim, que nem a Sayori. Eu tive algumas experiências um pouco parecidas com a Sayori. Eu tô bem, eu tô seguindo em frente. Esse ano com certeza não foi nada fácil. E teve muitos momentos em que eu realmente me senti um pouco como a Sayori e conseguia sentir na pele pelo menos uma parte, né, do que ela sentia. Se eu dissesse que eu nunca pensei como seria se eu não existisse mais, eu estaria mentindo. Já teve momentos em que eu pensei nisso, mas depois de um tempo eu parava e fazia outra coisa. Isso é até uma coisa que tem a ver com pessoas suicidas. Tem gente que acha que pessoas com depressão querem se matar o tempo todo e que pessoas suicidas querem se matar o tempo todo, mas não é bem assim. Tem pessoas que elas são normais, mas chega um momento em que tem alguma coisa que leva elas muito ao limite e elas simplesmente vão e fazem. Mas se demorar muito tempo, talvez elas possam se acalmar e mudar de ideia. E é justamente isso, pelo menos eu digo isso por experiência própria. Eu me sentia assim, muito mal, muito cansada às vezes, mas depois de um tempo eu conseguia desfocar disso e focar em outra coisa. Então isso é algo muito importante e foi por isso que essa frase aqui, essa coisa que a Sayori disse, me deixou muito chocada, porque foi uma das primeiras vezes na minha vida que eu vi alguém falando sobre depressão. Se eu já ouvi falar de depressão em algum momento antes de eu ver Doki Doki, foi muito rápido, em alguma coisa da escola, talvez, mas eu nunca vi ninguém falando sobre isso, pelo menos não na minha frente. Essa foi realmente a primeira vez que eu vi uma pessoa realmente falando sobre depressão. É sério, a Sayori foi a primeira pessoa, tecnicamente, né, pessoa mesmo sendo fictícia, que eu vi falando sobre isso e até hoje eu lembro muito bem desse momento e hoje em dia ele bate muito forte. E é claro, né, tem a importância de que mesmo Sayori sendo um personagem fictício, ela ainda tem muita humanidade nela. E faz a gente pensar muito tudo bem se você não se importar, tem gente que não liga muito quando acontece esse tipo de coisa porque é só um personagem fictício, mas e se a Sayori realmente fosse uma pessoa real? E se ela fosse uma pessoa na vida real, a sua amiga na sua frente dizendo isso? Personagens fictícios podem ter muita humanidade neles e a maneira como você trata eles e resolve a situação pode influenciar na sua vida real. Então foi algo muito importante. Realmente pode ter pessoas que, tipo, podem agir que nem a Sayori, pessoas que têm medo de contar para os amigos ou família que elas têm um problema porque eles não querem que as coisas mudem. Durante o jogo a Sayori menciona isso. Ela não quer que as pessoas tratem ela diferente. Ela não quer que as pessoas se preocupem com ela o tempo todo. E ela tem medo do que possa acontecer e ela se sente egoísta e tal. Sendo que isso não é verdade. Você não é egoísta por querer pedir alguma coisa pra alguém ou porque você quer ser amado e quer ter atenção. Isso é algo normal. Mas tem gente que realmente se sente tão ruim que não percebe. Então, realmente essa parte foi bem... Nossa, foi bem complicada. E foi a primeira vez que eu vi um personagem dizer diretamente que ele tem um problema. Tem muitos personagens que você percebe que ele tem algum problema... Não só em referência não só em relação à depressão, mas vários tipos de coisa. Às vezes o personagem tá ali com alguma questão mental ou emocional, mas ele nunca diz diretamente o que ele tá sentindo. Mas a Sayori, ela já chegou na frente dizendo, eu tô com depressão, eu tô assim, tipo, ela disse de forma direta, com todas as palavras. Coisa que nem todos os personagens fazem. Tem alguns personagens que é pra ser um negócio mais simbólico e que você tem que analisar e ter a sua interpretação. Mas é interessante ter um personagem que é tão direto e vai direto ao problema e deixa tudo bem claro. E realmente isso me impactou muito e me deixou bem chocada quando eu vi. Mais uma vez, como eu disse, não tem nada a ver com a Mônica. A Sayori disse que ela sempre teve depressão e realmente na vida real é possível uma criança, né? É possível uma criança ter depressão e isso só vai piorando ao longo da vida. Quando ela fica mais velha, que foi o que aconteceu com a Sayori, tudo fica bem pior, porque todo aquele sentimento que ela teve enquanto ela crescia, fica bem pior, principalmente agora que ela sabe o que está acontecendo. A criança nem sempre pode entender o que está acontecendo, mas quando ela cresce, ela entende e aí começa um negócio. E basicamente foi por isso que eu resolvi colocar a Sayori no meio da minha arte, junto com dois personagens do lado, porque eu acho que a Sayori, mais do que ninguém, poderia merecer um pouco de ajuda, já que ela sempre foi essa personagem que se sentia egoísta e que tinha medo de receber ajuda. Então eu fiz ela no meio com dois personagens cobrindo ela da chuva. Eu queria poder ter desenhado a chuva, mas ia ficar muito feio na hora que eu editasse. Então finge que tem chuva aí. Eu cheguei a desenhar isso no esboço, mas aí mesmo... Opa!
Ai, o fone caiu. Nossa, eu tenho um sistema de ótima qualidade. Eu faço o que eu posso, né? Enfim, como eu disse, não deu pra desenhar a chuva, mas eu queria que a Sayori estivesse na chuva, porque isso é algo muito simbólico. No jogo, a Sayori se refere à sua depressão como nuvens de chuva ou tempestade na nova versão. Eu prefiro muito mais nuvens de chuva, porque é bem mais bonito, né, artístico, mas ainda assim, tempestade também é uma boa maneira de escrever. E não só ela, como também os outros personagens têm uma relação com chuva também. Então, seria interessante se tivesse a Sayori lá no meio da chuva, a chuva representando os problemas e a depressão, e aí esses dois personagens que já passaram por um problema parecido, eles já passaram por isso e conseguiram superar, eles estão ali para ajudar a Sayori. Um deles, inclusive, está estendendo um guarda-chuva, e o ato de estender um guarda-chuva significa que esse personagem entende o que está acontecendo e quer ajudar. Como eu disse, ajudar e incentivar, porque eles já passaram por isso. É por isso que a Sayori tá no meio. Não deu pra desenhar a chuva perfeitamente, mas o personagem tá com guarda-chuva e o outro tá cobrindo ela pra poder dar suporte e ajudar ela nesse momento complicado. E basicamente é isso. Por isso que eu gostei tanto da Sayori e porque eu coloquei ela no meio. E os outros dois personagens também têm uma relação muito forte com isso. São dois personagens que eu devo dizer que eu gosto bastante deles pelos seus motivos. E, bom, basicamente foi por isso que eu coloquei a Sayori no meio, porque eu acho que ela merecia um pouco de apoio, e os outros personagens também tenho certeza que estariam lá por ela, como eles também tiveram. É um pouco difícil falar sobre isso, porque é uma questão muito pessoal, mas acho que é pra isso que esse tipo de vídeo serve. Eu tô falando dos personagens que eu gosto, mas também com coisas que eu passei, sabe? O que eu tô dizendo aqui tem muito a ver com uma coisa pessoal minha, né? Mas, bom, seguindo... O próximo personagem faz parte de um jogo que tem uma coisa em comum com Doki Doki. Ele é um jogo que não parece ser muita coisa, tipo, ele não parece ser o tipo de jogo super sério que te faz pensar, mas os personagens e algumas das histórias que tem no jogo são muito sérias e que com certeza deve ter surpreendido muita gente que não esperava. E eu estou falando de Shane, do jogo Stardew Valley. Ele quem tá próximo da Sayori segurando o guarda-chuva, e ele é um personagem, vou deixar bem claro, que pode deixar algumas pessoas meio divididas pela maneira que ele age. Já que, né, Stardew Valley é um jogo de fazendinha, que você tem que fazer algumas coisinhas extras também, mas tem muito mais coisa que você pode fazer, e uma delas é que você pode fazer amizade com os NPCs, e até casar com algum deles, como é o caso do Shane. Eu não vou explicar como exatamente acontece, tudo que você precisa saber é que você pode dar itens de presente para os personagens, e com o tempo você vai acumulando, no caso, aumentando o seu nível de amizade, que é medido com corações que aparecem no menu de amizades, e quando você chega em um número específico de corações, você pode pedir o personagem de namoro. Depois de um tempo você pode aumentar mais os corações e pedir em casamento. E também você pode aumentar também os níveis de coração já casado, e cada vez que você alcança um número de corações específico, você ganha uma cena especial que mostra mais sobre esse personagem. E também alguns diálogos que você só tem quando você começa a fazer amizade. Tem diálogos que só aparecem quando você é amigo da pessoa que você tá tentando... Enfim, eu tô tentando tomar cuidado com o que eu falo, porque eu não quero pegar nenhum spoiler. Não vou mencionar nada que não seja o essencial pro vídeo. Não vou ficar tagarelando muita coisa, não. E é claro, se eu tenho que falar do Shane, tenho que dizer que ele é um dos personagens mais rudes quando você não tem amizade com ele no começo. Você é uma pessoa estranha que chega do nada, e mais tarde a gente descobre algumas coisas que revelam o porquê que ele agiu assim. E depois que a amizade sobe, ele se desculpa por ter tratado você dessa forma e começa a tratar você como um amigo de verdade. Por mais que eu adore o Shane, eu não julgo ninguém que fica um pouco sem paciência com ele no começo. Eu só tentei fazer amizade com ele porque eu percebi que tinha alguma coisa estranha nele. Eu percebi que talvez essa maneira que ele tinha... A maneira que ele me tratava talvez fosse uma fachada, já que ele era um personagem que você podia namorar. E ele foi, na verdade, o meu primeiro amigo quando eu comecei o jogo. Eu não sabia de nada, mas por acaso eu consegui o item favorito dele e eu dava pra ele de vez em quando. E com o tempo isso acabou enchendo a nossa barrinha da amizade, né, os corações. E antes que eu percebesse, ele era o meu primeiro amigo oficial do jogo. Foi realmente uma época bem legal quando eu joguei pela primeira vez. E bom, se você prestou atenção, ou talvez não, né, já deve ter percebido que o Shane tem depressão. Eu talvez não tenha explicado isso, mas os 3 personagens que eu escolhi para essa arte, eles têm depressão em comum, mas eles têm outros problemas além disso.
A Sayori, por exemplo, além de depressão, ela também tem essas questões de autoestima, ela se sente egoísta, se sente mal, se sente como se ela fosse um peso para as pessoas, etc. O que é uma coisa que pode acontecer com pessoas com depressão, mas não é sempre a mesma coisa. Cada personagem que eu escolhi para essa arte tem uma história diferente, tem a ver com depressão também, mas eles têm outras coisas além disso. E, pra eu ser bem sincera, eu meio que gosto da maneira que o Shane age no começo, porque faz sentido pelo que ele passou e é algo realista. Nem todas as pessoas vão ser legais com você logo no começo, mas você pode manter uma boa relação com elas mesmo não sendo um super amigo. E é uma coisa que eu gosto no jogo também. Os personagens têm defeitos, eles não são super perfeitos e super legais. Tem alguns personagens que são um pouco mais gentis e legais do que os outros, mas todos eles têm defeitos como qualquer ser humano. Isso é algo que eu gosto muito em Stardew Valley e acho que é uma das coisas que eu gosto do Shane. Eu não me importo que ele é meio rude, que ele tem esse estilo aí um pouco mais despojado. Inclusive, eu acho que eu não consegui desenhar a barba dele porque ia ficar feio também. Não ia ficar muito legal, mas ele tem uma barbinha por raspar, tem as coisas dele e tal. Enfim, eu particularmente não me importo porque eu acho que eu conheço pessoas assim. Nem todo mundo é perfeito. Isso é o que eu gosto. Mas aí já fica com você se você gosta ou não, já que ele é um personagem até casável no jogo. Já fica com você. Mas qual que é o problema do Shane então? Por que ele é rude com a gente de propósito? Fica bem claro que ele quer afastar a gente de propósito quando a gente conhece ele. Ele pede pra gente deixar ele em paz. Ele diz que não quer ser nosso amigo. Mas por que isso? Bom, acontece que o Shane é uma pessoa suicida, além de beber além da conta para suportar os sentimentos ruins sobre ele mesmo e tudo mais. E é por isso que ele não quer fazer amizade com a gente, pois ele não planeja continuar vivo e ele não quer sentir apego por mais ninguém. Ele já se apegou pela tia dele e a afilhada com quem ele tá morando no momento, e ele sente como se fosse um inútil. Além de que alguns diálogos mostram que ele nunca teve uma boa família. Eu lembro bem que ele menciona em um dos diálogos que ele nunca teve uma família realmente quando ele era mais novo, e talvez seja até por isso que ele ficou tão... ele se apegou, né, a Marnie, eu acho que não deve ser nenhum segredo. A Marnie é a tia dele e tem a afilhada dele, e ele se apegou a elas duas. E os únicos amigos que ele tinha, aparentemente, morreram em um acidente. Eu digo aparentemente porque pode ser que o Shane tenha outras amizades, mas os amigos dele, que são pais da afilhada dele, eram duas pessoas muito importantes para ele, já que os dois eram amigos e ele é o padrinho da filha deles. Então ele já perdeu gente importante na vida dele e não quer que isso aconteça de novo. Por isso que ele não quer fazer amizade com a gente, porque ele não quer sentir apego por outra pessoa que ele vai deixar para trás. Ele não quer continuar vivo e ele planeja se matar. E o consumo excessivo de álcool só piora a situação. E até que o nosso personagem chega um momento em que a gente consegue meio que salvar ele ali de uma situação, dar um empurrão, né, um incentivo para ele conseguir, e ele recebe a ajuda de um terapeuta indicado pelo médico. E depois disso ele melhora os hábitos dele, ele não continua bebendo tanto quanto ele bebia antes e faz outras coisas. Até se você casar com ele, a rotina dele muda um pouquinho, já que ele faz algumas coisas diferentes. E aí já fica com você, se você quer casar com ele ou não, ou namorar com ele ou não, é questão sua. E eu devo dizer que as cenas do Shane foram uma das mais chocantes que eu já vi na minha vida. Quando eu comecei o jogo e eu percebi que ele tava falando que ele ia se matar, eu fiquei chocada. Ele tava falando ali, tipo, se eu não vou precisar estar aqui pra resolver, eu não vou precisar resolver isso porque eu não vou estar mais aqui, tipo, Shane, o que você tá falando? E aí chega um momento, na cena, na mais pesada, você vê uma cena de suicídio real. Ele tá lá, pronto pra se jogar do barranco, mas ele tá com medo de morrer. E aí ele pergunta pra gente o que ele deveria fazer, e aí você leva ele pro hospital. Mano, foi uma cena muito séria. Com certeza muita gente foi pega desprevenida quando foi jogar esse jogo, porque não esperava uma amostra tão clara de depressão e suicídio assim. E bom, diferente dos outros personagens que eu escolhi para essa lista, a história do Shane é um pouco mais curta e complicada, porque as cenas do Shane, que você pode ver a história dele, acontecem em horários e momentos específicos. Então você pode acabar vendo na hora errada, ou se você namorar ou casar com ele na hora errada, você pode perder essas cenas. Diferente do caso da Sayori, por exemplo, que a história dela é obrigatória. Não importa qual personagem do jogo você escolha, você sempre vai ter aquela cena com a Sayori e descobrir a história dela. No caso do Shane e de alguns personagens de Stardew Valley, já é uma coisa um pouco mais opcional.
Mas se você souber procurar e ver tudo direitinho, você vai poder ver todas e com certeza deve ter ficado surpresa assim como eu. E muitos personagens do jogo são assim, eles tratam de forma muito direta questões como suicídio, vícios, e muitos personagens, assim como Shane, tem isso, eles têm essas histórias super sérias e mesmo que não tenha tudo, mesmo que eles não digam pra gente de forma direta, você consegue analisar. Tem personagens que, se você analisar o diálogo que eles falam com você quando você faz amizade, eles dizem coisas muito importantes e você vai analisando e percebendo que as coisas não são tão simples quanto você pensou que era. E é claro, né, se eu vou falar do Shane, eu tenho que mencionar um personagem bastante importante. O Shane tá morando num rancho no momento e ele cuida de algumas galinhas, mas em especial, ele tem uma galinha favorita que é quase como se fosse o bichinho de estimação dele, é mais como uma amiga dele, e ele até leva a galinha pra casa se você casar com ele. E pelo menos uma vez por semana ele vai lá de fora e cuida da galinhazinha especial dele. É uma galinha e não um galo, e eu digo isso porque o nome dela em inglês é Charlie, enquanto aqui no nosso português foi adaptado para Carlos. O que é um nome bem fofinho e combina bastante, ao mesmo tempo que é um nome meio masculino para uma galinha, né? Mas enfim, a dona Charlie, ou Carlos, apareceu no meu desenho, eu resolvi desenhar ela junto com o Shane, não só porque ele adora ela e eles são inseparáveis, mas também porque bichinhos na vida real ajudam em questões de terapia. Eu acho que muitas pessoas também gostam de bichinhos, se apegam a eles e é algo muito fofo e especial, então resolvi colocar ele junto com a galinha no braço, já que ele tá indo ajudar a Sayori e isso poderia animar ela um pouco. Ele tá ali trazendo a amiguinha dele pra ajudar o clima, dar um climazinho mais divertido e legal nesse momento importante. Outra coisa também é que essas cenas do Shane, elas podem ser alteradas pelo clima. No jogo existem alguns dias específicos que pode chover e algumas cenas do Shane acontecem do lado de fora. Então tem a chance de você ter uma cena do Shane na chuva, o que na minha opinião dá um clima bem mais legal e também se conecta com a Sayori e com a outra personagem que eu escolhi, porque tem essa simbologia da chuva. No caso da Sayori, ela enxerga a depressão dela como chuva, e no caso do Shane, as cenas dele podem envolver chuva também e dar um clima bem mais assim sério pra cena. Eu particularmente gosto muito e tem também o simbolismo da chuva e tal. Por isso que eu resolvi colocar o Shane com o guarda-chuva ajudando a Sayori. E eu sei que ele é um personagem meio controverso, como eu já mencionei. Você não é obrigado a gostar dele nem ver ele da mesma forma que eu vejo. Mas de um jeito ou de outro ele foi um personagem com evolução bem interessante. E como ele superou, né, a depressão dele e até foi ver um terapeuta, eu achei que eu poderia colocar ele aqui nessa cena, já que nem todos os personagens que têm problemas como ele têm a chance de tratar. Não é em todas as histórias e jogos que eu vejo um personagem ser tratado de forma tão direta. Por isso que eu resolvi colocar ele aqui. E por último temos uma personagem que eu espero que eu tenha desenhado bem o suficiente, porque a arte dela no jogo é simplesmente incrível. Eu tô falando da Gris, a protagonista do jogo com o mesmo nome, Gris, ou Gris, como você queira chamar. Gris, ou Gris, né, é um jogo completamente diferente no sentido de história e arte. Ele é bem diferente de Doki Doki e de Stardew Valley, já que toda a arte do jogo foi feita à mão e as cores e os efeitos são tipo aquarela. E a história é muito subjetiva, não tem nenhum diálogo ou escrita. Tudo que acontece tem que ser interpretado por você, diferente de Doki Doki e Stardew Valley, que é tudo bem mais direto e com diálogos e tudo. E é nessa parte que tem alguns spoilers, já que uma parte importante desse jogo é você poder jogar e interpretar por si mesmo, mas eu acho que tem pessoas que ainda podem jogar, né, sabendo da história, porque uma boa parte do jogo é a exploração e os cenários que você vê que são muito lindos e os puzzles e tal. E tem muitas cenas impactantes e interessantes no jogo, e acho que a sua experiência não vai ser perdida tão facilmente como os outros. Esse jogo não é tão pesado no sentido da história, então acho que até mesmo esses spoilers possam não ser grande coisa pra você. A maioria das pessoas, inclusive eu, acreditam que esse jogo representa a passagem pelo luto, já que tem uma cena secreta que você consegue adquirir e é possível você ver a Gris com uma mulher que parece ser um pouco mais velha e se parecem com a estátua que é quebrada no jogo, e ao longo do jogo você reconstrói essa estátua e reconstrói, né, a vida da Gris ao longo dessas fases. E uma das conquistas no jogo é você cantar perto de uma estátua de uma mulher em cima de um caixão perto do final do jogo. Você usa o comando de cantar e você faz com que flores floresçam
e você ganha uma conquista, tipo, aceitação. Então, tipo, a protagonista tá aceitando que aquela pessoa se foi. Provavelmente a mãe dela, já que essa mulher parece um pouco mais velha. Então tá bem claro que o jogo se trata sobre luto. Essa estátua representa uma mulher real na vida da Grace e que morreu. E agora ela tem que lidar com a perda dela. As fases que a gente vê ao longo do jogo se parecem muito com os estágios da perda: negação, raiva, barganha, depressão e aceitação. E, aliás, a fase que representaria a depressão e a aceitação são as mais longas e abertas do jogo, já que é bem difícil você sair de uma situação dessas e seguir em frente. E essas fases são bem complicadas e com muitos lugares para explorar. Então é bem interessante que a fase que representa a depressão e que representa a aceitação são as mais longas, porque deve ser muito difícil passar por essa parte específica. Sem mencionar uma coisa bem interessante que eu notei, que talvez vocês não vejam do mesmo jeito que eu. Como eu disse, o jogo é tudo muito subjetivo, mas foi dessa forma que eu vi. Tem um momento da fase da depressão, onde a Grace está debaixo d'água e ela é perseguida por um tipo de monstro por um bom tempo. E depois de lutar muito e quase ser pega, ela é salva no último momento por uma tartaruga gigante e brilhante, que já tinha ajudado a Grace a ser guiada. Ela guiou a Grace para uma parte mais funda do oceano e numa parte mais escura, e sair, né, que é mais ou menos onde aparece aquele bicho. E se essa cena representa uma coisa que aconteceu na vida real? E se depois de lutar muito, a Grace pensou em desistir e talvez até tirar a própria vida antes de ganhar de volta a força e a esperança para continuar? Eu não sei, pode ter sido isso ou não. Para mim pareceu muito que isso aí poderia ser uma cena na vida real. Talvez a Grace estivesse no limite, como eu disse. A Grace chegou no limite e queria tirar a própria vida e desistir, mas aí ela ganhou de volta a esperança e disse: não, eu vou continuar e eu vou passar por isso. Foi assim que eu vi. E como eu disse, né, cada pessoa vê de uma maneira diferente. Eu vi essa cena dessa forma. Mas bom, de um jeito ou de outro, fica bem fácil você ver as conexões entre as fases e as etapas que uma pessoa com luto passa. Então, mais do que ninguém, a Grace consegue superar seus problemas, mesmo em situação onde ela poderia ter desistido. Todos os estágios de perda têm suas questões, mas provavelmente eu acho que sair da depressão e aceitar a perda são muito difíceis, muito mesmo. Então, com certeza, a Grace tinha que ficar na minha arte. Não só porque ela é de um jogo tão artístico visualmente, mas também pelo quanto ela luta para chegar no seu final feliz. Por isso ela tá junto da Sayori, usando o seu vestido para cobri-la e dar conforto na chuva. Junto com o Shane, ela tá dando apoio ali para Sayori, porque ela já passou por uma situação terrível, já passou por depressão ao longo do seu luto e tá ali pronta para acompanhar a Sayori, para que ela consiga resolver e enfrentar os seus problemas sozinha do jeito que ela pôde. Só deixando uma nota aqui, a Grace foi uma das personagens mais confusas que eu já desenhei. Eu olhava para as imagens do jogo e ficava pensando como que eu ia desenhar esse vestido, onde que começa o braço e a mão, o cabelo também é tudo muito complicado e artístico. O rosto dela também é muito bonito e eu queria muito fazer o mais parecido possível. E bom, eu acho que o que eu fiz tá ok, né? Talvez um dia eu possa ter um pouquinho mais de habilidade e fazer tudo muito bem colorido e bonito. Foi até por causa da Grace que eu resolvi fazer essas cores aí, porque ela faz parte de um jogo super lindo. Eu resolvi colocar essas cores, principalmente na Grace. Você consegue perceber que ela é a mais colorida no desenho, porque ela faz parte de um jogo todo colorido de aquarela. Mas talvez no futuro eu possa fazer uma arte bem mais detalhada. Talvez eu coloquei algumas artes da Grace, mas foi um pouco difícil eu desenhar o volume do vestido, né? Parece mais uma capa. Mas a Grace é uma personagem muito bonita artisticamente e com certeza eu faria um desenho bem bonito, bem mais bonito dela no futuro, quando eu tiver mais prática.